invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão da 10ª turma. Cumprimento a todos, depois de uma pausa, porque não tivemos sessão no dia 7, por causa do feriado nacional. Voltamos hoje com uma pauta carregada, contando ainda com a colaboração da doutora Ana e do doutor Vitor, que são convocados. Cumprimento meus colegas magistrados, digna representante do Ministério Público, senhores advogados, servidores, especialmente na pessoa do nosso secretário. Eu gostaria de fazer alguns registros, como sempre, no início da sessão. Não tivemos a oportunidade de parabenizar o desembargador Luiz Antônio de Paulienato e o desembargador Manuel Barbosa da Silva, que fizeram aniversário, respectivamente, no dia 5 de novembro, no dia 11 de novembro. Então, estou registrando os meus cumprimentos, desejando para eles uma vida longa, com muita saúde, com muitas realizações. E peço ao senhor secretário que faça os ofícios enviando aos respectivos gabinetes. Se não há mais nenhum registro a fazer, eu submeto à votação da ata da sessão anterior. Bom, tema como aprovada, e passo a palavra ao senhor secretário para o pregão dos processos do dia. Senhora presidente, pela ordem, só um instante, é só apenas para aderir às manifestações, os cumprimentos, desde que Vossa Excelência. Aqui. Ok, então, adesão da OAB e do Ministério Público. Bom dia, iniciamos pela sustentação oral à distância, preferência regimental, Foro de Uberaba. Bom dia, Uberaba. Bom dia. Doutora Marcela Andrade Ferreira? Isso. Sim, passa ao pregão. É o processo número 76 da pauta, o RO 1030-2014. A relatoria do excelentíssimo juiz Dr. Vitor Salino de Moura essa e a revisão da excelentíssima juíza doutora Ana Maria Espica Cavalcante. Recorrente, Ildeu Gaspar Costa, recorrido Vale Fertilizantes S.A., inscrito para sustentação oral pela recorrida, a doutora Marcela Andrade Ferreira. Bom dia, doutora Marcela. Eu estou passando a palavra ao doutor Vitor Salino para a leitura da conclusão do voto. Depois a senhora tem a palavra para sustentar. Obrigada, não aguardo. A nossa conclusão é no sentido de conhecer do recurso e negar provimento. A senhora tem a palavra, doutora. Diante do voto, desnecessária a minha presente sustentação oral. Um bom dia a todos. Ok. Há divergência? Não. Então, assim fica decidido a unanimidade. Obrigada, doutora. Obrigada, colega turma. Todos tenham um bom trabalho, um bom dia. Agora tem outra distância. Ainda a distância, vamos transferir para Varginha. Sustentação oral à distância. É o 19 da pauta. Só um minuto para entrarmos em contato com Varginha. Você vai conferindo para a gente, por favor? Ok. Conseguimos contato, doutor? A gente pode. Vamos prosseguir na pauta até conseguir contato com Varginha. Ok. Doutor Elias Neto está inscrito no processo 32 da pauta. 32. É o ROPS 508-2014. 32 da pauta. A relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Rosiméria de Oliveira Pires. 32. Recorrente RN Comércio Varejista S.A., recorrido Daiane Tolentino Pereira, escrito pelo recorrente para sustentação oral, doutor Elias Neto. Passa a presidência para a doutora Rosiméria. Pois não, bom dia a todos, bom dia, doutor. Eu vou registrar a minha proposta de voto, para nortear, se for o caso, a sua sustentação. Pode ser? Tribunal Regional do Trabalho... não, desculpa, agora eu tenho que fazer do meu jeito. Eu conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada,
eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, salvo quanto à questão relativa à aplicação da súmula 340 do TST por inovação recursal. Não conheço das contrarrazões ofertadas pela reclamante por quem intempestivas. No mérito, dou provimento parcial ao recurso para absolver a reclamada da condenação a restituir descontos indevidos e para determinar a observância do disposto na OJ 394 da ASDI 1 do TST no cálculo das horas extras. Quanto aos demais temas, mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, mantendo também o valor da condenação porque compatível. Então, na parte do reclamante, o senhor viu, né? É só a absolvição da condenação de restituição de descontos e observância da OJ 394, para reflexo horas isso. O senhor tem a palavra. Senhora Presidente, na ilustre pessoa a quem cumprimentamos os demais integrantes, senhora representante do Ministério Público do Trabalho, senhor secretário, eventuais colegas presentes. O voto da eminente desembargadora relatora, Excelência, atende perfeitamente aos ditames aqui da empresa recorrente. Gostaríamos que ele fosse acolhido pelos demais votantes. E, em caso de alguma divergência, a fineza do retorno da palavra. Tá certo. Como vota o segundo votante, a terceira, doutora Alicilde. Muito bem, então fica proclamada a decisão nos termos do voto da relatora à unanimidade. Eu tenho um outro processo, mas é eletrônico, acho que eu tenho que aguardar, né? Felizmente. Bom, eu devolvo então a presidência à desembargadora Thaís. O seguinte é na pauta extraordinária. Nós temos 2 processos na pauta extraordinária da doutora Maria Espica Valcante. Eu estou entrando nele. Sair aqui e voltar. Esse é 28. É o 2 da pauta. O agravo de petição 1747. Os autos se encontram com o doutor Guilherme Lana Coelho aqui presente. E nele foram interpostas 2 petições, não é, doutora Ana? Sim. Vou passar o pregão do processo. O agravo de petição 1747 de 2010, o 2 da pauta extraordinária, a relatoria da excelentíssima juíza doutora Ana Maria Espica Valcante, revisão do excelentíssimo desembargador doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires. Agravantes, HGD Participações Limitado, Horácio Moreira Dias, Indústria Flórida Limitada e outros, inclusive Uninvest Administração e Participação S.A. Agravados, Fernando de Magalhães Couto Viana, Natália Mendes Dias e o Adib Bonfim. Não? Inscrito para sustentação oral, doutor Guilherme Lana Coelho, Bom dia, pela doutor. Uninvest. Perdão. Eu passo a palavra à doutora Ana para a leitura da conclusão do voto. Esse é o processo que tem as petições... Ô Guilherme, Perdão. esse é o processo que tem aquelas petições Exato. pedindo a suspensão da execução e que o exequente concorda, né? Exato. Então eu vou ter que apreciar. Petição de quê, Excelência? Uma petição pedindo requerendo a suspensão da execução e o exequente concordou. As 2 petições estão aí marcadas ao final dos autos? Aí. Como é que eu entro no 2 da pauta extraordinária aqui? Tem que sair para voltar. Então não vale a pena não, porque eu não voto com esse processo. Estão marcadas, essa e a anterior estão marcadas com esse papel amarelo aqui. Essa aqui é a petição do executado. A outra? Isso. Qual o papelzinho amarelo aí? Deixa eu te passar aqui. Essa aqui é do Horácio Moreira, executado. É a questão da venda de imóvel, tal, pedindo suspensão. As 2 petições que vieram, tá? Existem
2 imóveis que foram indicados pela real devedora, que é a Atos Farma Sudeste, né? Porque esse processo está no núcleo de pesquisa. Então, Sim. ela é real devedora, foi feita uma pesquisa, incluiu-se outras empresas, pessoas jurídicas e outras pessoas físicas, né? Reuniram todos os processos que tem a Atos Farma no polo passivo. A Atos Farma Sudeste, ela indicou 2 bens que totalizam, acho que sem atualização, e que foram avaliados, né, e foram penhorados no valor de R$5.500.000. Já tem até a certidão de penhora e avaliação nos autos. As partes tentaram fazer a venda por particular, pediram a suspensão do processo, mas não conseguiram fazer essa venda. E esse processo ficou suspenso, salvo engano, por 90 dias para essa tentativa. Como as partes não conseguiram fazer essa venda por particular, a juíza, a doutora Ana Maria, ela concluiu o processo e mandou para o tribunal julgar os agravos de petição. Tem vários agravos de petição que foram anexados. Agora, esse pedido aí é de um dos executados e não do exequente. Mas ele não está dizendo que vai conseguir vender e nem que vai conseguir fazer essa venda por particular. Ele simplesmente está querendo que a real devedora quite com a execução. Agora, a questão é que a doutora Ana Maria, ela não está aceitando a indicação desses bens, ela não está querendo promover a penhora e o leilão desses bens para pagamento da execução, porque já tem um valor que está bloqueado em dinheiro, que é o caso do meu agravo de petição, que tem um flagrante excesso de penhora e os meus clientes já têm quase R$2 milhões penhorado em dinheiro em conta, sendo que eles seriam os devedores subsidiários de acordo com o que a gente entende. Então, eu não sei o que a doutora está entendendo, se seria necessário realmente julgar esse processo, esses agravos de petição. Porque como eu fui surpreendida agora com essa petição, aí eu prefiro solicitar a retirada de pauta para apreciar. Pode até ser que eu conclua que realmente tenha que ser julgado, mas aí nesse momento eu prefiro apreciar o que está sendo requerido na petição. Perfeito. Tá ok? Então tá, é só essa observação que eu peço para a doutora observar, que realmente esse processo já ficou suspenso num tempo demasiado e as partes não conseguiram vender esses bens. Entendi. É até nosso interesse que esses bens vão a leilão imediatamente e que esse excesso de penhora seja resolvido, porque realmente é um valor relevante para os meus clientes, são quase R$2 milhões. Acho que são até mais de R$2 milhões, porque eles foram penhorados no começo do ano passado. Então, com a atualização, ele já ultrapassa esses R$2 milhões. Tá ok, doutor. Mas aí eu vou apreciar esse requerimento, porque parece que o próprio exequente está concordando com a suspensão da execução, aí eu vou ver o que ele concordou no primeiro momento, antes, nesses 90 dias atrás, mas como não conseguiu vender o bem particular, né, a doutora determinou que fosse encaminhado para o tribunal para analisar os agravos. E aí, se eu entender que a matéria que está sendo discutida aqui não tem nada a ver com esse requerimento, aí a gente prossegue com o julgamento, tá ok, doutor? Perfeito. Então tá ok. Obrigada. Nós temos mais um na pauta extraordinária, a gente já podia julgar para não ter que voltar nele? Tá ok. Tem mais um na pauta extraordinária que nós vamos julgar de imediato para não termos que voltar essa pauta. Tem sustentação oral também? Não, não tem sustentação oral. Ok, mas mesmo assim, doutora Ana, pode pregoar o processo? É o RO 803-2013, processo número 1. A relatoria da doutora Ana Maria Cavalcante, a revisão do excelentíssimo desembargador doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires, recorrentes CBTU, Serve, Sam Vigilância e Transporte de Valores e Everton Marrom Trindade Silva, recorridos os mesmos, e Confederal Vigilância e Segurança e Embraforte, limitada. Doutora Ana, por gentileza, a conclusão do voto. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas reclamadas, salvo quanto à insurgência da quarta reclamada no que se refere à multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT e ao intervalo intrajornada por falta de interesse processual, e ainda de ambas as reclamadas no tocante à licitude da terceirização à vida e ao reconhecimento de que o reclamante faz jus aos mesmos direitos da categoria dos metroviários por preclusão consumativa. No mérito, dou parcial provimento ao recurso da primeira reclamada, apenas para afastar a responsabilidade solidária e declarar que a mesma deverá responder de forma subsidiária pelos créditos trabalhistas deferidos nesta ação trabalhista, e nego provimento ao recurso da quarta reclamada. Conheço do recurso adesivo aviado pelo reclamante, no mérito, nego-lhe provimento. Determino a Secretaria da Turma que proceda à retificação da autuação e demais registros, para que constem como recorridos os mesmos, Protex, Vigilância e Segurança, Embraforte, excluindo-se Confederal. De acordo. Não há nenhuma divergência? Não. Então, unanimidade se decide. Ok. Retornamos à pauta ordinária. Sustentação oral à distância, a preferência. Varginha fez contato conosco.
contato de Varginha. Esse contato Varginha é o 19 da pauta, né? Meu filho, a cadeira, me desculpa. É meu, filho, já é meu. O que é aí, Guilherme? Varginha, 19 da pauta. Grau de petição 285, 2012. Acho que é da... É seu, né? Doutora Thaís. Quem é? Thaís. Pois não. Só um minutinho para ver se temos em contato com Varginha. Varginha, bom dia. Bom dia. Doutora Laura de Melo Rosa? Isso. Sim, passar o pregão do processo e após a presidência da turma manifestar. Tá. Agravo de petição 285-2012, ao 19 da pauta, a relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima e a revisão da excelentíssima desembargadora doutora Rosemary de Oliveira Pires. Agravante Vender Gabriel Reis. Agravado Steam Master Equipamentos Térmicos Limitado em Recuperação Judicial. Inscrito para sustentação oral a doutora Laura de Melo Rosa pela agravada. Pois não. Doutora Laura, bom dia. A senhora tem a palavra para fazer sua sustentação. Bom dia. Nossa, excelentíssimos senhores desembargadores, na pessoa do presidente dessa sessão, cumprimento todos os demais desembargadores, representantes do Ministério Público presentes nesta banca. Primeiramente, em juízo de admissibilidade, pleiteia-se pelo não conhecimento do presente agravo de petição, interposto pelo reclamante, com fundamento nos artigos 897-A da CLT e 932, inciso 3º do Código de Processo Civil, face à irrecorribilidade da decisão agravada. Ademais, há um outro motivo para que este egrégio tribunal não conheça do presente agravo de petição, e é em razão da perda superveniente do objeto. Verifica-se que após o processamento de inúmeros agravos de petição indevidamente ajuizados pela parte agravante, o meritíssimo juiz de primeiro grau, após indeferir o pedido de desmembramento dos processos, proferiu decisão acolhendo os termos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que em sede de conflito de competência entendeu pela competência da justiça comum e não desta especializada. Nessa linha de raciocínio, seguindo exatamente a decisão daquele Colendo Tribunal de Justiça, o meritíssimo juiz titular da primeira vara do trabalho de Varginha, após a decisão que indeferiu o desmembramento dos processos e que for objeto do presente agravo de petição, determinou a suspensão das execuções por até 1 ano, até que se processasse efetivamente os termos da recuperação judicial. Logo, a perda superveniente de objeto do presente agravo de petição, porque após o manejo deste, o meritíssimo juiz de primeiro grau determinou o sobrestamento das execuções por 1 ano. Trata-se, no mérito, de uma decisão que indeferiu o pedido do reclamante para o prosseguimento das execuções em face dos sócios da reclamada e desmembramento dos autos do processo intitulado como cabeça das execuções perante a primeira vara do trabalho de Varginha sob o número 222/2012-079. Diante do indeferimento do pedido, foram interpostos vários agravos de petição em face à reclamada. Destes agravos, todos os que já foram por este egrégio tribunal, muitos não foram sequer conhecidos e todos foram negados provimento, sob o argumento de que é incabível, dado que a decisão recorrida está condicionada. Vale dizer, a pretensão do exequente foi indeferida, por ora submetendo à apreciação definitiva a decisão a ser proferida no processo de número 222/2012. Sendo que os demais ainda pendem de julgamento por este egrégio tribunal. Importante frisar que, ao tempo da interposição dos agravos, ainda não havia sido publicada a decisão exarada pelo ilustre juiz de primeiro grau, na qual foi determinada a suspensão dos autos por 1 ano, a suspensão de todas as execuções em face à reclamada por 1 ano, até
no processo número 222/2009, que foi eleito como cabeça de todas as execuções. Nesse sentido, a executada tem peticionado em todas as turmas deste egrégio tribunal, informando a respeito da decisão exarada nos autos 222, bem como das decisões que as ilustres turmas já proferiram no sentido de negar provimento ao recurso dos reclamantes. Todos os agravos interpostos em face reclamada versam sobre a mesma matéria, vez que em decorrência de uma mesma decisão, nos autos intitulados como cabeça das execuções. A este respeito, primeiramente cumpre ressaltar a possibilidade de haver decisões conflitantes, vez que, muito embora os agravos versem sobre a mesma matéria e decisão, os mesmos foram distribuídos em diversas turmas diferentes. Ressalta-se ainda que, em julgamento dos agravos, a segunda turma, a quinta turma e a nona turma negou o provimento aos agravos interpostos pelos reclamantes. Diante do indeferimento do desmembramento e resignado com a decisão combatida, o recurso deveria ter sido interposto apenas no processo piloto, e não em 68 processos diferentes, abrindo margem para decisões conflitantes. Conforme se verifica, foi ajuizado o conflito de competência nos autos do processo piloto, sendo que a decisão em sede de conflito abrange todos os processos em fase de execução e tramitação junto à Vara do Trabalho de Varginha. Restou determinado que todos os atos executórios em face da executada, ou mesmo de seus sócios, fossem suspensos, sob pena de desrespeito ao que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência, e também em sede de reclamação. Nesse sentido, em sede de agravo de apetição, já havia se manifestado a sexta turma em acórdão publicado em maio de 2016, cumprindo o determinado em sede de conflito de competência, determinando a suspensão das execuções em face ao reclamado. Em sede de embargos de declaração opostos pelo reclamante naqueles autos, a sexta turma novamente reiterou os termos do acórdão e ainda grifou que a decisão proferida em sede de conflito de competência possui eficácia normativa, ou seja, abrange todas as demais execuções. Ora, eméritos julgadores, o próprio tribunal, ao citar a súmula mencionada pelo agravante, posicionou-se no sentido de que a decisão do conflito de competência possui eficácia normativa, grifando-a em sua decisão e não acolhendo dos embargos. Portanto, nos presentes autos não há que se levar em conta o argumento do agravante, uma vez que a decisão exarada em conflito de competência possui eficácia normativa e efeito normativo perante as demais execuções em face da executada, sobretudo diante da determinação de conexões de todas as ações unidas em um processo piloto perante a primeira vara. Repisa-se ainda que já fora demasiadamente demonstrado nos autos que os créditos trabalhistas já foram pagos mediante da ação em pagamento nos autos da recuperação judicial. Todos os créditos dos reclamantes encontram-se habilitados na RJ e, inclusive, já foi liberado o alvará para de liberação dos valores desses créditos aos reclamantes, não havendo motivos para o prosseguimento das execuções em face dos sócios da executada. Permitir o prosseguimento de execução trabalhista perante essa especializada é permitir uma cobrança e um pagamento em duplicidade, uma vez que os créditos já foram pagos na recuperação judicial. E também diz respeito à decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência. Já houve manifestação nesse sentido por várias turmas deste egrégio tribunal, motivo pelo qual pugna-se para que sejam observadas as ponderações realizadas, que não haja o conhecimento do recurso interposto pelo reclamante, face à irrecorribilidade da decisão, e, eventualmente, caso seja recebido, lhe seja negado o provimento, tendo em vista que a decisão de conflito de competência possui eficácia normativa e determinou a suspensão de todas as execuções em face à reclamada, bem como de seus sócios,
com determinação de suspensão por 1 ano da execução em decisão proferida pelo juiz da primeira vara do trabalho de Varginha. Dessa forma, eu peço para que seja negado o provimento ao recurso interposto pelo reclamante. Muito bem, doutora. Aqui a doutora Rosemary fez um pedido de vista dos autos. Então, nós vamos prosseguir o julgamento na sessão seguinte. Agora, eu estou preocupada, doutora, que a senhora diz que depois que o Venden apresentou esse agravo de petição, o juiz de primeiro grau, ele tomou uma decisão que a senhora disse que perdeu o objeto. Eu não creio que haja notícia dessa decisão nos autos. A senhora tem certeza que noticiou isso nos autos? A decisão foi proferida nos autos do processo piloto, né, de número 222-2012-079. Depois... E nós... Qual a decisão dela? Isso, depois do processamento dos agravos de petição. E a senhora deu notícia nesses autos dessa decisão que, segundo a senhora, prejudicaria o exame do mérito? Foi protocolada uma petição anteriormente à designação de julgamento, informando sobre essa decisão posterior. Tá ok. Então eu também vou reexaminar a questão com base também nessa petição e o julgamento fica adiado para a próxima sessão. Bom dia, doutora. Ok, obrigada. Então fica adiado. Bom dia. Seguinte ao 40 da pauta, agravo de petição 266/2015, a relatoria da excelentíssima juíza doutora Ana Maria Cavalcante e a revisão do excelentíssimo desembargador doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires. Agravante do Nalva Silva Ferreira e outro. Agravados, Ministério Público do Trabalho e Comercial Calçados Limitado. Inscrito para sustentação pelo Ministério Público do Trabalho, a doutora Júnia Castelar Salvador. Muito bem, doutora Ana Maria, conclusão do voto, por gentileza. Conheço o agravo de petição no mérito do provimento para declarar insubsistente a penhora dos valores bloqueados de depósitos na caderneta de poupança de titularidade da agravante do Nalva Silva Ferreira no importe de R$ 190,08 e R$ 1.283,43 por não exceder o limite de 40 salários mínimos e da conta bancária de titularidade do agravante José dos Reis Ferreira no valor de R$ 143,47, determinando por conseguinte a sua imediata liberação. Custas pelos agravados no importe de R$ 44,26. Doutora Júnia. Senhora presidente, apenas vou me reportar ao nosso contraminutas e pedindo vênia à sua excelência, requerendo, na verdade, seja desprovido. A divergência do voto da doutora Ana? Não. Então, a unanimidade decide. Encerramos a inscrição, sustentação oral, pauta física, doutor. Bom, já são 9 horas, então nós podemos entrar na pauta. Terminou já a pauta física? Terminou, os outros não fizeram presença até agora. Então, nós vamos agora para a pauta do PJE. Sessão da relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Processo 12 da pauta. Nós temos inscrição para sustentação oral pelo doutor Elias Nesmo Neto, representando a recorrente reclamada RN Comércio Varejista S.A. Recorridos: Timex Log Transportadora Limitada e Matheus Alexander Peixoto Sakamoto. Mais uma vez, bom dia, doutor. Bom dia. Doutora Lucilde conseguiu adentrar na sua sala virtual? Eu não consegui, não. RN Comércio Varejista S.A.? Exatamente. Sim. Consegui. Sua novela. Ok, então... Deixa eu chegar na conclusão aqui. Conclusão do voto. É um ROPS. Conheço do recurso ordinário enviado pela segunda reclamada RN Comércio Varejista S.A., bem como das contrarrazões do reclamante. No mérito, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença, com seus próprios fundamentos. Senhora presidente, reiterando os cumprimentos iniciais, extensivos a toda a turma,
se trata de uma relação comercial contratada, em que já em outros casos desta mesma tribuna, como de outras turmas, a gente teve decisões que assim variaram na apreciação e no mérito. No caso vertente, nós entendemos que o juízo singular considerou que há uma terceirização lícita, no qual essa empresa de transporte, a Timelox, fazia o transporte das mercadorias vendidas pela Ricardo Eletro. Como até a presente data, em muitos casos, isso ocorre. Eu gostaria de lembrar a Vossas Excelências, sem querer ser de forma cansativa, mas a Ricardo Eletro, a atividade fim dela, a atividade preponderante dela, é a venda de equipamentos, aparelhos de som, televisão, esses móveis e eletrodomésticos. Não é o transporte a atividade fim da empresa, é uma atividade acessória, mas que a Ricardo Eletro ela sobrevive sem o transporte. É um plus que ela concede ao seu cliente de entregar a mercadoria. Então, nessa toada, nós pediríamos a Vossas Excelências que foi feito um contrato comercial de prestação de serviço entre a empresa Ricardo Eletro e a Timelox. Esse contrato foi juntado aos autos. Eu tenho absoluta certeza que Sua Excelência, digna relatora, não deixou de apreciá-lo. Mas, continuando então, vejam bem, não é uma atividade preponderante o transporte e a entrega de mercadoria na casa do cliente. Isso aí é um plus adicional no qual a Ricardo Eletro tenta, evidentemente, angariar mais clientes, mais simpatia dos clientes. Há caso até de montagem dos móveis. Então, a Timelox é uma transportadora, ela tem a atividade fim no transporte. E ela o faz não só para a Ricardo Eletro, como para outras empresas do gênero. Seria a mesma coisa que um motorista da Coca-Cola fosse entregar mercadoria em diversos supermercados e amanhã acionasse, por exemplo, o Super Nosso, dizendo que, como ele entregava no Super Nosso, também o Super Nosso deve ser responsável subsidiário pela quitação das obrigações trabalhistas, caso a Coca-Cola não o faça. Senhores, desculpem a relevância, a redundância do exemplo, mas eu não vejo outro nesse sentido. Então, pedindo vênia à Sua Excelência, a desembargadora relatora, como sempre culta, atinente, gostaríamos que o voto fosse revisto no sentido de dar provimento ao recurso da empresa reclamada, porque foi uma atividade plenamente acessória, baseada num contrato comercial de prestação de serviço. E a Timelox é uma empresa de transporte, tem atividade própria, tem sócios, cotas sociais distintas, ainda que de forma subsidiária, não conseguimos vislumbrar essa responsabilidade, que gostaríamos que fosse afastada. É assim que se pede pela costumeira justiça. A questão está bem posta da tribuna. Eu tenho que registrar aqui, a primeira reclamada, ela sofreu revelia e pena de confissão ficta, e o reclamante disse que ele trabalhou entregando, como empregado da primeira reclamada, transportadora de mercadorias da Ricardo Eletro, pegava a mercadoria na Ricardo Eletro, levava para a primeira reclamada e de lá fazia a triagem das mercadorias e entregava expressamente e exclusivamente mercadorias da segunda reclamada. Então, eu mantenho a responsabilidade subsidiária da Ricardo Eletro, mantenho meu voto. Bom, segunda votante... Senhora. Eu sou eu mesmo, eu estou de acordo, e depois é a doutora Rosemary. Sou eu. Em deferência ao doutor, eu vou falar o seguinte. O exemplo sobre a Coca-Cola não se presta a esse caso, porque o senhor estaria falando em responsabilizar o cliente, o supermercado cliente.
A questão é se o motorista da Coca-Cola é empregado da Coca-Cola ou é empregado de uma transportadora contratada pela Coca-Cola que leva como plus aos seus clientes a mercadoria. Então, o senhor falou, foi o único exemplo que eu pensei, mas esse exemplo, com todo respeito, ele não serve, porque nós, clientes da Ricardo Eletro, ao recebermos a mercadoria da Ricardo Eletro, jamais seremos acionados pelo motorista. A questão é entre a transportadora e a Ricardo Eletro, não entre a Ricardo Eletro, o motorista e o cliente. Né? E é exatamente, doutor, porque a atividade, como Vossa Senhoria diz, é um plus, ela é acessória, ela não é atividade essencial, ela é atividade meio. E por isso o voto da doutora Lucilde, acompanhado pela doutora Thaís e por mim também, diz da responsabilidade subsidiária. Se fosse uma atividade essencial, nós iríamos anular esse vínculo indireto e daríamos a vinculação direta. Então, eu volto, eu estou tendo essa colocação para que Vossa Senhoria se atente ao fato de que nós não estamos dizendo que a terceirização é ilícita, nós só estamos dizendo que como a Ricardo Eletro fez a contratação com uma transportadora, ela vai responder subsidiariamente em relação às dívidas trabalhistas dessa transportadora em face do seu empregado, tá bem? Então é assim que voto totalmente a favor do voto da excelentíssima desembargadora relatora. Então, a unanimidade decide nos termos. Obrigado, excelência. Bom trabalho. O senhor também. O seguinte, ainda na relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, a inscrição oral, a sustentação oral, no 17 da pauta, o RO 10.972, advogada é a doutora Flávia da Silva Gondim Giacomi, pela recorrida reclamada BHF Peças Limitada. O reclamante é Tiago Fernandes da Silva. 17. Doutora. Excelência senhora presidente, demais desembargadores. A senhora gostaria de ouvir a conclusão? Gostaria de primeiro ouvir o voto. É o recurso do reclamante que eu estou conhecendo e negando provimento. Bom, doutora, a senhora pode tentar. Satisfeito com o voto, obrigada. O que? Há divergência? Não. Então, unanimidade. Mais algum na sala da doutora Lucilde? Ainda uma inscrição realizada na data de hoje pela doutora Michele Machado, que representa o recorrente no processo número 20 da pauta. É o RO 11.145/03/2016. Apenas para assistir nesse processo. Muito bem. Conheço e nego provimento. Há divergência? Bom, silêncio eu estou entendendo como não e não como sim. Então, a unanimidade se decide. Ok. Mais algum na... Encerrado. Agora vai ser na minha casinha. Exato. Peraí. A relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima. O primeiro processo, não obstante o advogado não estar presente, seria aquele 7 da pauta, doutor? Da Caixa Econômica. O 7, gente, nós temos que sobrestar. Então, já estou anunciando sobrestamento, porque trata sobre concurso público, foi instaurado um incidente. Então, esse cadastro reserva. Então, sobrestar. O incidente é só sobre competências, e a competência é nossa da Justiça Federal. Então, vamos ao próximo. Apenas inscrição na data de hoje, doutor Alex Santana Novaes, pelo recorrido Silvio de Castro Júnior, no processo número 20 da pauta. Doutor Thaisa também? Da doutora da minha pessoa também. Thaisa, o RO 10.813. Robson. Exato. Doutor, o senhor vem por quem? Pelo recorrido, excelência. Pelo recorrente, o Robson. Recorrido. Pelo recorrido, Silvio de Castro Cunha Júnior e outros. Isso, excelência. Então, doutor, o senhor pode sustentar. 813. Pelo recorrido. 10.813. 10.800, Robson Fernandes, recorrente, recorrido Silvio de Castro Cunha e outros. Senhora desembargadora presidente, nobres membros da turma,
Excelências, o que está em discussão posta diz respeito a um acidente de trabalho de um vaqueiro. Entendeu a respeitável decisão em primeiro grau que não seria o caso da análise da culpa objetiva. O reclamante pleiteava a sua indenização com base no artigo 926 do Código Civil, dizendo que qualquer dano causado por um animal deveria ser indenizado desde que provada a culpa. Pois bem, a decisão em primeiro grau afastou a análise da responsabilidade objetiva e perquiriu a análise da responsabilidade subjetiva, não a encontrando. E não a encontrando por quê? Entendeu que não se trata de atividade elencada como atividade de risco, ela não está inserida no rol de atividades de risco, e entendeu que houve um caso fortuito. Qual foi o caso fortuito? Bem, o reclamante em seu depoimento narra a sua experiência como vaqueiro e outros empregadores. E naquele dia em que houve o acidente, o animal que o reclamante montava tropeçou em um buraco. Ao que tudo indica pelo depoimento das testemunhas, um buraco de tatu, me parece, vindo o animal a cair e machucar o pé do reclamante. O pé do reclamante definitivamente machucou. Então entendeu a vara que foi o caso do caso fortuito e não de culpa do empregador. Era impossível prever que o animal pudesse cair. Um animal manso, de bom trato, tudo isso comprovado nos autos, inclusive com o depoimento pessoal do reclamante. E, nesse caso, não há como se perquirir a culpa do empregador, não concorreu com culpa. E afastada a responsabilidade objetiva, entendemos nós que seria o caso da manutenção da sentença, uma vez que não é atividade de risco, ocorreu um caso fortuito, único, apesar do reclamante ter narrado em seu depoimento pessoal que teve 2 acidentes anteriores em outros empregadores, mas que não chegaram a afetar o pé, entendemos nós pela manutenção da decisão de primeiro grau e, diante da ausência de culpa e do caso fortuito, esperamos que seja mantida a decisão. É o que espero, Excelência. Pede vista. Não proclamo, não, se você não quiser. Eu vou pedir vista. Doutor, realmente esse é um caso em que não se pode falar de culpa do empregador. O empregador não pode ter culpa de um cavalo pisou em um buraco e caiu em cima do reclamante. Mas eu, nessas situações, em acidentes com animais, eu aplico a responsabilidade objetiva e trago aqui alguns julgados do TST no mesmo sentido. Eu vou ler só um trecho do julgado do José Roberto Freire Pimenta, que a Corte, o TST, vem adotando o entendimento de o labor no campo com manejos de animais seja a responsabilidade objetiva do empregador em razão dos riscos inerentes a essa atividade. Também tem o julgado do ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, que diz a mesma coisa. Ainda que assim não fosse, remanesceria a responsabilidade objetiva quando o acidente decorreu de risco inerente à atividade profissional do reclamante, já que a própria natureza da atividade constitui uma ameaça à integridade física e psíquica do empregado. O senhor alegou ainda também, além da responsabilidade subjetiva, a questão do fortuito. Num quadro de responsabilidade objetiva, o fortuito teria que ser um fortuito externo para excluir essa responsabilização. No caso, é um fortuito interno, decorrente do exercício da própria atividade, que, a meu ver, não basta para excluir a responsabilidade do empregador. Então, diante disso, eu estou reconhecendo a responsabilidade do empregador de natureza objetiva. Estou dando parcial provimento ao recurso do reclamante para condenar o reclamado a pagar-lhe a diferença entre o valor correspondente à sua remuneração, que seria devida pelo período de 15/5/2012 a 31/3/2015, e o que efetivamente recebeu da Previdência Social, bem como o correspondente a 12,5% de sua remuneração a partir de abril de 2014 até a data que corresponde à sua expectativa de vida, 75 anos, tudo com aplicação do redutor de 30% em relação a parcelas vincendas e indenização por dano moral no valor de R$10.000.
estou fazendo, dizendo que é parcela de natureza indenizatória, atribuindo a condenação um valor de R$70 mil, com custas de R$1.600. Bom, como vota a desembargadora Rosemary? Pois então, dando uma satisfação para o doutor, também para a doutora Thaisa. Nós sabemos aqui que no nosso dia a dia é muito incomum que nós façamos contatos anteriormente à sessão entre colegas. Eu examinei o processo e, a princípio, realmente eu sou favorável à responsabilidade objetiva. Agora, eu vou pedir vista, com todo respeito, para verificar um pouco mais atenta, nós estamos com uma pauta longa hoje, né? Então, se realmente as condições desse acidente revelam essa situação de responsabilidade objetiva do empregador, porque a jurisprudência realmente é no sentido, essa citada pela doutora Thaisa, é no sentido de que o manejo com o animal gera responsabilidade objetiva. Mas a questão é, esse autor, esse reclamante, ele estava a cavalo. Eu tenho que ver se a égua saiu, o policial, a égua saiu pulando, o animal caiu de costas. O doutor Thaís falou assim, pode acontecer realmente um comportamento inevitável, um comportamento inesperado do animal e também algumas deficiências do terreno. Mas a jurisprudência que está aqui dando a responsabilidade objetiva é com relação a manejo de gado. Não, porque eu fico imaginando, não tem fazenda não, mas eu fico imaginando assim, se eu pensava em ter, não vou ter mais não, porque qualquer empregado que suba num cavalo e vou ser responsável, eu acho que isso vai criar uma situação muito terrível. Eu vou ver em que condições, vou ver com mais detalhamento em que condições isso aconteceu. Se as condições da fazenda realmente não ofereciam segurança para o cavalgar desse cavalo, e isso é que provocou essa situação da égua aí, vou pensar. Realmente, dei várias vezes, e vou continuar entendendo que em caso de acidente de trabalho, cabe sim responsabilidade objetiva. A questão é, nesse caso, se o fato de o trabalhador atuar sob cavalo gera essa responsabilidade. Evidente que nós sabemos que a responsabilidade objetiva é construída com o objetivo com a finalidade de entregar para o empregador mais forte o risco da atividade. Porque se não for do empregador, vai ser do empregado. Então, eu estou com essa situação a pensar. Estou explicando isso tudo para pedir desculpa à Vossa Senhoria, à doutora Thaisa, e pedir vista desse processo para fazer uma análise mais percussiente, não só das condições fáticas, mas da situação da doutrina de jurisprudência, se pode me revelar uma responsabilidade, se não objetiva, na órbita subjetiva. Porque deferir responsabilidade objetiva nessas condições, eu passei a ficar com uma dúvida realmente muito forte. Bem? Da minha parte, a vista implicaria só no adiamento para a semana que vem. Então fica adiado. Não tem outras. Obrigado, excelência. Bom dia a todos. Doutor, acho que o doutor. Eu nem votei nesse processo. Ele também quer. Nós estamos conversando sobre esse processo, nós não conversamos antes. Até para garantir mesmo a independência dos colegas. Dona Guide. É isso aí. Muito bem, o próximo da minha pauta, da minha salinha. Da sala da senhora está encerrado. TJE 08 não tem não? Tem não, né? Hein? Tem mais nenhum presente? Não, presente. Não, né? Presente, então, doutora Thaisa. Vou fechar aqui, né? Então Sim. vamos para a salinha da doutora Rosemary. E eu passo a presidência para ela. Só um momentinho. Difícil, né? Uns casos difíceis, né? Difícil. O que faz com o cavalinho? Tinha uma pedra no meu caminho, tinha um cavalinho no meu caminho. Qual que é o número, doutor? Não.
Relatoria da doutora Rosimédia Oliveira Pires. O primeiro é o 5 da pauta, o RO 10.758-76.2015, recorrentes Silvana Moreira Silva e abastecedora Jaborandi Limitada, recorridos os mesmos. Escrito para sustentação oral, o doutor Reinaldo Ximenes Carneiro, pela recorrente reclamada, a abastecedora Jaborandi. 10, o quê? 10758, é o 5 da pauta. E o doutor está por quem? Pela reclamada. A reclamada. Bom dia, doutor. Nós vamos fazer como de costume, eu vou fazer a leitura da minha proposta de voto para nortear a sua sustentação oral facilitada. Pode ser? Bom, eu conheço do recurso ordinário interposto pelas partes, no mérito nego provimento ao recurso ordinário da reclamante, dou provimento parcial ao recurso da reclamada, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de 1.500 para 1.000, mas mantenho a responsabilidade da reclamada com relação ao acidente de trabalho. Valor da condenação reduzido de 3.000 para 2.500, com custas minoradas para R$50, autorizada a devolução do excesso na forma de instrução normativa, que prevê a restituição de custas, devendo ser requerida na Diretoria de Assuntos Orçamentais e Contábeis desse tribunal. Nego ao do reclamante, dou provimento parcial da reclamada, reduzindo a indenização em R$500. Eu vou ver se houver alguma divergência. Isso, quem sabe o senhor faz uma manifestação, se for do seu interesse. Eu pergunto ao segundo votante. Eu, com a devida vênia, excluo a indenização. Eu acho que aí a culpa foi exclusiva da autora, com a devida vênia. Recebeu advertências lá, estava usando calçado particular, inapropriado para o exercício das funções, nos 2 dias anteriores do acidente, foi advertida verbalmente, e eu acho que aí sim o empregador adotou todas as possibilidades que poderiam ser adotadas para que se evitasse o tal do acidente. Eu acho que foi uma forma deliberada dela, até provocativa, de assumir o risco desse acidente. Então eu excluiria a indenização por completo. Eu já tinha lido essa divergência. De fato, eu considerei isso, quer dizer, a postura negligente da empregada para reduzir a indenização. Agora, se a autora fazia isso, o fato é que a superiora hierárquica sabia, tanto que advertiu. Ela não usou o calçado adequado, usou o calçado particular, sofreu uma advertência um dia. O segundo dia, ela continuou usando calçado particular, a supervisora advertiu. Terceiro, advertiu, mas deixava ela continuar trabalhando. Segundo dia, advertiu, deixava ela continuar trabalhando. Terceiro dia, ela sofreu um acidente. Então, isso aí é que eu acho que pega. Se a empresa tivesse advertido, punido e furtivamente a empregada tivesse feito uso, a situação era diferente. Agora, isso de dizer que está advertindo e nada mais, não dá uma punição, não afasta ela do serviço, não impede a realização do trabalho inseguro, isso é que gerou a responsabilidade, no meu entender. A empresa foi ativa? Foi. Mas foi ativa na medida certa? Não, não foi. Então ela tem que ser responsável por essa parte da negligência. Jogar toda a responsabilidade da da insegurança para a reclamante, até numa exposição de que ela queria sofrer, se autoflagelar, eu acho que isso, para mim, é muita dilação. Mas, enfim, é o entendimento do colega, eu respeito, mais uma satisfação que dou a ele, do motivo pelo qual eu mantive a responsabilidade, sopesando a coautoria da reclamante, por isso reduzindo a indenização. Para mim, a culpa é dos dois, só da autora, não responsabilizo, não. Doutora... Bom, eu vou pedir vênia à relatora, acompanha a divergência. Eu entendo que o empregado ele tem o dever de disciplina, de cumprir as regras da empresa. A gente tem que entender que também, às vezes, não é possível para a empresa abrir mão daquele empregado naquele momento. A pessoa estava ali fazendo uma faxina, talvez não tivesse outra pessoa para
substituí-la naquele momento, uma pessoa para colocar no lugar, e a reclamante sabia disso, e por isso, não obstante tivesse sido advertida, ela continuou burlando as regras da empresa, até que aconteceu o que aconteceu, e aí vamos dar uma indenização para a reclamante, que não foi uma boa empregada, que não cumpriu as regras, que não foi disciplinada, que foi teimosa, que ganhou advertência por escrito, certamente ganhou verbal também, porque se chegou a ganhar por escrito, ganhou verbal, e continua fazendo a mesma coisa. Eu acompanho, peço Vênia, acompanho o voto do revisor. Bom, eu não preciso ficar repetindo meus fundamentos, acho que ela realmente não cumpriu, mas as regras legais são para ela e, antes de tudo, são para a empresa também. A ela que cabe instruir os empregados através de ordem de serviço, as precauções a tomar para evitar acidente de trabalho. Bom, enfim, eu já conhecia esse posicionamento também da doutora Lucilde, né, já constava aqui. Só me parece que eu deixo de ser relatora. Eu vou crescer os fundamentos da doutora Lucilde. Eu acho que também aqui nesse ponto, nós já votamos, sim, mas... Mas tem minutos residuais também. Tem outros. Inclusive? Tem outro tempo. Então eu uso os argumentos lançados aqui pelo doutor Paulo, o da doutora no mesmo sentido, né, doutora Lucilde? Eu acrescento isso aqui. Não tem problema, não? 758. Então... O 5 da pauta. Então, na verdade, nega-se provimento ao recurso da reclamante e dá-se provimento integral ao recurso da reclamada para excluir a indenização. Não é isso? Exato. Os fundamentos lançados pelos votos. Doutora Rosa continua como relatora? Continua. Chegou? Sim. Então, está resolvido. O senhor está resolvido. Um bom dia. Bom dia. O senhor foi vitorioso. Olha que coisa boa, olha, todo mundo fazendo a sustentação do senhor. Doutor Pedro Fernandes, Bonitinho, Joaré. Bonitinho, Joaré. Terminou da doutora. Eu acho que tinha que passar na frente. Ele lembra um classista que eu tinha, o senhor Edson. O senhor lembra o senhor Edson, lá em Nova Lima? Do TJ? Ah, advogado do TJ. Prazer. Bonito demais, né? Pique, né? Muito bem, bom dia então, doutor. Qual que é o Tá na mesma folha aí não, né? Seguinte, o 3 da pauta, doutora Rosiméria de Oliveira Pires, relatoria, é o ROPS 10.611.61 de 2016. Escrito para sustentação oral, doutor Pedro Henrique Fernandes, pela recorrente reclamada, Vale do Tijuca Açúcar e Álcool S.A., e a recorrida reclamante é Maria Marques das Neves. E também a inscrição dele no processo seguinte, da 17 da pauta, doutora Thaisa. Tá muito bem. Ele tá no, é a mesma questão no da Rose e no meu? Ambos é pela Vale do Tijuca Açúcar e Álcool. Quer fazer o meu ou quer fazer o do... Não, primeiro fazer o meu. seu, que já está na sua sala. Então vamos lá. Doutor, bom dia. Dizer que não sei se foi exatamente o senhor quem foi ontem lá no gabinete entregar um memorial, mas os funcionários me entregaram, eu fiz a leitura com muita atenção. Estou aguardando aí, quem sabe, algum outro argumento da tribuna ou uma forma mais clara de eu verificar a sua sustentação. A minha proposta de voto é nos seguintes termos. Eu determino a retificação de cadastro para fazer constar como recorridos. O primeiro, Rafael Corrêa Fontoura, e segundo, Kivanza, mecanização. Não sei a pronúncia correta. Agrícola, como res. Conhecido o recurso interposto pela terceira reclamada, Vale do Tijuca, Açúcar e Álcool S.A., presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Mas o mérito nega o provimento e adota os mesmos fundamentos constantes da sentença, acrescido das razões de decidir que lanço por aqui. O senhor já conhece, o processo está em ROPS, então eu dou a palavra a Vossa Senhoria. Bom, primeiramente, bom dia a todos, é um prazer estar aqui nessa turma. Registro que realmente foi eu que estive no gabinete de Vossa Excelência, fui muito bem recebido pelo assessor, também no gabinete da doutora Thaisa ontem, despachando esses processos. Há uma série de recursos
originários da vara de Iturama, da vara do trabalho. O juiz de primeiro grau, ele entendeu, reconheceu o vínculo empregatício de um produtor rural, trabalhador de lavoura, na exploração de cana-de-açúcar, com a pessoa física, com o fazendeiro, o proprietário das terras. Porém, por entender pela ocorrência de um grupo econômico, devido a uma suposta gerência da empresa na atividade, na produção da lavoura, ele reconheceu uma responsabilidade solidária pelo grupo econômico do meu cliente, a hora recorrente, uma usina, uma SA, que tem como fim social a exploração de açúcar e a exploração de energia, o etanol. Bom, o memorial ele até traz algumas reflexões que eu vou convidar a turma julgadora a fazer. E elas pairam na linha de que a cana-de-açúcar é o insumo principal da minha atividade, porém ela figura como uma matéria-prima. Não há no objeto social da empresa Vale do Tijuco o cultivo de cana-de-açúcar. Então seria, basicamente, convidando a reflexão, uma construtora do ramo civil ou até da construção pesada que necessita do cimento, matéria-prima. Seria a mineradora do mesmo grupo econômico que essa empresa? Nos autos foi juntado um contrato de parceria comercial, contrato de aquisição de insumo. É um contrato até que segue a linha do contrato de integração, disposto na Lei 13288 de maio de 2016. É até uma legislação nova, que visa exatamente regular essa relação entre o produtor rural e a agroindústria. No meu sentido, esse contrato, a lei ela vem até em momento oportuno, até para regular esse contrato. O contrato é uma situação anterior, é uma situação pretérita, mas já não seria um avanço da legislação nesse sentido? De que essa atividade de cana-de-açúcar ela vem se desenvolvendo de uma maneira, tal como a lei de evolução, que é uma lei natural. A atividade em 1970 ela era desempenhada de uma forma totalmente distinta. A sentença se adequa perfeitamente àquela situação em que as usinas tinham lá suas fazendas, recrutavam trabalhadores à distância. Depois de muito trabalho, inclusive no Ministério Público do Trabalho, especialmente na região do Triângulo de Minas, esse trabalho vem ganhando força, ele vem ganhando mais musculatura, principalmente no sentido de uma fiscalização mais efetiva pela praticamente extinção da precariedade da atividade. Então a empresa se organiza, faz um contrato de parceria comercial, ela adquire tão somente a lavoura final, o insumo para o exercício da sua atividade, fim, é óbvio, mas ela não participa. E uma pessoa física, data vênia, integrar o mesmo grupo econômico de uma empresa, uma SA, sem dela possuir nenhuma cota, nenhuma participação, nenhuma deliberação, não faz o mínimo sentido. Não há nenhuma sincronia entre as empresas reclamadas. A empresa Vale do Tijuco adquire exclusivamente do produtor rural a matéria-prima, o insumo, cana-de-açúcar. Essa é a questão fática nos autos. E essa é a questão que eu chamo a atenção aqui nessa tribuna. Na semana anterior, tivemos a oportunidade de, até também, mediante sustentação oral, na 9ª turma e também na 4ª turma, envolvendo a mesma situação fática, basicamente a mesma sentença, com alteração, entretanto, do reclamante. Vara de Iturama, cana-de-açúcar, contrato de parceria comercial, aquisição de insumo, desembargador Paulo Chaves Correia, no ROPS 10648, votou pela exclusão da responsabilidade solidária da empresa e também na terceirização, exatamente trazendo reflexões sobre as atividades. Ele traz até uma mais curiosa que a minha, que foi a do fabricante da farinha de trigo com o rapaz da padaria que faz o pão. Será que eles pertencem ao mesmo grupo econômico? Então são atividades distintas no sentido deste patrono. Também temos os julgados da 9ª turma, de relatoria da desembargadora Mônica Sete Lopes, 10624, 10629, 10654, e também do desembargador Alexandre Wagner de Moraes, 10617. Todos eles
da semana anterior, julgando a mesma questão fática, onde restou excluída a responsabilidade da empresa. Eu peço até vênia para ler um pequeno trecho de um desses acórdãos, de relatoria do desembargador Alexandre. Abre aspas. O reconhecimento da existência de grupo econômico entre os réus, além de carecer de amparo fático probatório, escapa aos limites da lide, já que, na inicial, não foi essa a causa de pedido indicada pelo autor. Sendo assim, observados os limites da lide, resta saber apenas se houve ou não terceirização dos serviços. O instrumento particular de compromisso de compra e venda de mudas de cana-de-açúcar noticia apenas um relacionamento comercial entre a recorrente e Rafael Correia Fontoura na compra e venda de mudas de cana-de-açúcar, não havendo elementos que demonstrem a prestação de serviços na fórmula da súmula 331 do TST. Aqui é até curioso, porque se não houve grupo econômico, tampouco houve também a terceirização ilícita. Bom, eu não vou adentrar no mérito do deferimento das verbas trabalhistas, até porque a empresa não tem como nem fazer a defesa sobre esse aspecto. Feitas essas considerações e reflexões, eu convido Vossa Excelência Relatora e a turma julgadora a refletir um pouco sobre a matéria. São uma série de recursos que têm chegado nesse tribunal, todos ainda prestes a julgarem, poucos publicados até o momento, mas eu acho que é uma questão muito sensível. Eu tenho certeza que Vossa Excelência analisou de maneira perfunctória, mas feitas essas ponderações, eu pleiteio o provimento do recurso para exclusão da responsabilidade solidária da empresa e também, na hipótese eventual, pela caso se reconhecida a terceirização, pela exclusão da responsabilidade subsidiária. Obrigado e bom dia a todos. Muito bem. E sim, a sua linha de sustentação coincide, obviamente, com o seu memorial, com os termos do seu recurso também. Não me cabe aqui fazer análise da prova dos outros processos, evidentemente, o senhor sabe disso, eu vou ter que me ater à prova realizada nesses autos. E a prova realizada nesses autos, no meu entender, não favorece a alegação da reclamada, ou seja, o fundamento fático que eu identifico aqui me dá condições, no meu entender, de com segurança entender que nem seria mesmo o caso de terceirização, que o avanço dessa coligação entre as empresas reclamadas chegou mesmo a fazer a estabelecer a formação de um verdadeiro grupo econômico, já que atuavam em coordenação. Veja os enxertos, os textos, vamos dizer assim, que eu retirei da prova produzida. É incontroversa a similaridade entre o objeto social da terceira ré, que é de produção, comercialização de açúcar, álcool e outros derivados do processo da cana-de-açúcar, do processamento da cana-de-açúcar, prestação de serviço a terceiros, industrialização por ordem dessas, cogeração e comercialização de energia elétrica, podendo atuar com a exploração, agora começa, podendo atuar com a exploração de cultivo de cana-de-açúcar em terras próprias ou de terceiros, comercialização de cana-de-açúcar própria ou de terceiros, intermediação de venda de cana-de-açúcar, participação em outras sociedades como sócio-acionista. Ou seja, ela não atuava apenas na questão da comercialização de energia elétrica gerada ou exploração de cultivo da cana-de-açúcar gerada para fins de comercialização do álcool e outros derivados. Ela podia atuar, segundo o contrato social, no próprio plantio, exploração de cultivo da cana-de-açúcar em terras próprias dos terceiros, e foi isso que ela fez. Pelo que consta dos autos, a prova oral revela, segundo as testemunhas, que a reclamante teria sido contratada, de fato, pelo primeiro reclamado, que, por sua vez, foi contratado pela sua empresa, terceira ré, para trabalhar no plantio de cana-de-açúcar em propriedade rural arrendada
pela terceira reclamada e sublocada ao primeiro réu. Ou seja, o plantio era feito em terras da terceira reclamada. Os exemplos que o senhor lançou não servem para essa situação, porque a terceira reclamada está até o pescoço envolvida no plantio, a começar da terra onde esse plantio é feito. Mas depois nós vamos ver mais adiante que até as mudas a terceira reclamada fornecia. O controle sobre o uso do adubo, a terceira reclamada, fazia. A fiscalização sobre esse plantio, a terceira reclamada fazia. Então, ela não era uma mera compradora, uma relação de compra da cana-de-açúcar, não. Ela atuava no processo produtivo de plantio e colheita dessa cana-de-açúcar. As testemunhas ainda revelaram que a terceira reclamada, que é a Vale do Tijuco, atuava ativamente no processo de plantio da cana-de-açúcar, oferecendo maquinário. Eu lembrei, tem um maquinário que tem os registros, né, os logotipos da Vale do Tijuco, dando suporte técnico e fiscalizando a produção. Veja só, o primeiro testemunho do autor, empregado da empresa Vale do Tijuco, ia analisar o plantio, embora não saiba o nome, apenas viu o carro com o logotipo da empresa. Terceira reclamada, que os caminhões que puxavam cana eram terceirizados e os caminhões da usina, caminhão com boi para abastecimento, dava suporte para os terceirizados, havendo um comentário que a Vale do Tijuco fiscalizava a área, que tratores e caminhões tinham o símbolo da Vale do Tijuco. Outro testemunho reclamante, as mudas de cana plantadas vinham da onde? Da usina Vale do Tijuco. Havia um trator da usina ajudando no preparo da terra, os demais equipamentos eram da propriedade do primeiro reclamado. A propriedade rural não é do senhor Rafael, mas arrendada pela terceira reclamada, Vale do Tijuco, que a sublocou para o senhor Rafael para fazer o plantio. E esteve na propriedade do primeiro reclamado e a terceira reclamada, Vale do Tijuco, é quem cuidava da colheita, do plantio, da terra, da colheita, tudo, plantio e colheita. No mês de maio era mecanizado o depoente, até ir ao local percebia que havia fogo na área, sendo apagada, ó o fogo, apagado por quem? Pela terceira reclamada. Que não sabe informar porque que o incêndio aconteceu, também para que foi perguntado isso, que o caminhão-pipa é quem cuidava de apagar o incêndio, caminhão da Vale, terceira reclamada, que prestou serviço apenas para o senhor Rafael, mas a terceira reclamada dava assistência no local, e assim lá vai. Então, toda a prova revela a saciedade, não sei dos processos da desembargadora Monte, do doutor Paulo César, do doutor Paulo Chaves, mas aqui tudo indica que havia uma exploração conjunta e coordenada da atividade econômica pelos réus, com uma relação trilateral. De modo que é por isso que nós concluímos que, muito mais do que uma terceirização ilícita, que daria responsabilidade solidária, havia um pool de empresas mesmo, em atuação coordenada, típica mesmo da caracterização da definição do grupo econômico, na hipótese. Daí porque a condenação solidária subsistiu, negando provimento, portanto, ao recurso da terceira reclamada, insustentável, mas não se pode inventar fato, né? Segundo o votante... Pedir vista desse processo e já aproveito para pedir do outro também. Tá certo. Então, vista nesse processo, pode ser adiado para a semana que vem? Adiado para a semana que vem. Então, pode apregoar o meu? E o doutor já pode acrescentar alguma coisa, se ele quiser sustentar? Ok. Ao 17 da pauta da excelentíssima desembargadora relatora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima, é o ROPS 10691-59.2015, em que o recorrente é a Vale do Tijuco, Açúcar e Álcool S.A. e o reclamante é Vinícius da Silva Ângelo. Ô Guilherme, qual que é esse aí, por favor? Esse é o da minha pauta, é o seu. 17 da minha pauta, 10.691, Vale do Tijuco e Vinícius da Silva Ângelo. 91. Tá. O senhor pode, eu vou adiantar que o meu voto é no mesmo sentido da doutora Rosemary. Se o senhor quiser acrescentar alguma coisa à sua sustentação oral. Perfeitamente, Excelência. Vou aproveitar apenas alguns minutos, prometo ser bastante breve, principalmente no aspecto aqui das provas testemunhais que foram observadas pela ilustre relatora, Rosemary, no processo anterior. Tá? Porque eu acredito que a sentença ela é basicamente a mesma, ela foi originária, fruto a mesma instrução probatória.
Tem uma observação só que eu gostaria de fazer. As testemunhas, assim, elas comentam que o caminhão poderia tinha um logo. Ora, se eu comprar cana-de-açúcar, quem tem que ir lá buscar essa colheita, basicamente é a minha empresa. Então, assim, no nosso sentir, a prova testemunhal da colhida, ela carece um pouco mais de robustão, né? Não é uma prova robusta nesse aspecto. Assim, são comentários de que a empresa passaria por ali, teriam caminhões, teriam logos. Enfim, é o entendimento de Vossas Excelências, eu respeito e, novamente, eu convido aí a reflexão. Mas eu agradeço e até a oportunidade de estar presente nessa turma e ter a consciência de que a matéria foi bem analisada. Isso já traz muito conforto a esse nobre advogado, a esse jovem advogado que está aqui até para aprender bastante com Vossas Excelências. Muito obrigado. Ok, doutor Pedro Henrique, jovem e nobre advogado, agora sou eu que digo. Eu só gostaria de acrescentar que a sentença com relação ao grupo econômico, deixar bem claro que me pareceu que a sentença, como requerido inicial, reconheceu a responsabilidade solidária do primeiro, segundo e terceiro reclamado, mas com fundamentos diferentes. Em relação ao segundo e terceiro reclamados, houve o reconhecimento de grupo econômico baseado no conceito de grupo econômico do direito do trabalho e não do direito empresarial. Em relação ao primeiro, em face da ilicitude da terceirização, então não houve, na realidade, reconhecimento de grupo com o primeiro reclamado, pessoa física. A minha preocupação foi justamente de esclarecer isso. Então, baseado mais ou menos nos mesmos fundamentos do voto da doutora Rosemary, eu também estou confirmando a decisão. Votam no meu processo a doutora... Ele vota como terceiro. Como terceiro, seu e a doutora Lucilde. Então, eu já proferi o meu voto, a sustentação já está feita, e o meu também fica adiado para colher o voto dos demais votantes na próxima sessão, com vista com o doutor Paulo Maurício, ok? Então, esse também fica adiado. Parece que todos os meus processos vão ficar adiados para a sessão seguinte. Muito obrigado, Excelência. Então, bom dia. Então, até semana que vem. Então, continuando na pauta da doutora Rosemary. Cerrada. Agora vai ser doutor Paulo. Sim. Estamos à relatoria do excelentíssimo desembargador, doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires. Inscrição para sustentação oral, doutor Euler Dias Gomes, pelo recorrido reclamante Evamar Lopes Caetano, no processo número 6 da pauta. 6 da pauta é o RO 10.275-02.2015. A reclamada é Caixa Econômica Federal. O doutor Paulo votam. O doutor Paulo, a doutora Lucilde e eu, né? Caixa Econômica? Isso, exatamente. Tá bom. 6 da pauta da Caixa Econômica. A turbina aqui primeiro, para ver se vai entrar. Tá branquinho. 6 da pauta. Depois cai para a primeira SDI. Eu não assistiram o filme Eu, Robô? Quando as máquinas começam a ter vida própria, está começando pelo PJE. As coisas não estão tendo vida própria nenhuma, está tudo parado aqui, ó. Elas começam Elas estão encapando, gente. O PJE é assim, vai dizer assim, tem que mudar relator, você não pode julgar o agravo da sua decisão. A resposta, mas o PJ não aceita mudar de relator. Mas na lei diz que tem que mudar. Elas têm vida própria. Olha, esse PJE está igualzinho procurando Pokémon, você vai procurando o outro aqui. Olha aqui que você não acha de jeito nenhum. Captura. Eu não sei como é que procura, não, mas Pokémon o pessoal fica vidrado. Caixa que eu consegui. Olha. Ele agora foi mais obediente, eu consegui abrir o processo. Agora falta, chama a doutora Lucilde, que ela vota nesse processo. Pelo empregado, que na verdade ele é reclamado, né? Na verdade é uma ação de cobrança. Me deu uma dor de cabeça que você não imagina, viu? Nossa, você não imagina. Imagina que o senhor já teve semelhança, né, doutor? Olha, eu estou especialista agora em uma outra área que aposentadoria? Auxílio aposentadoria. Que coisa, Pokémon. A gente cada dia tem que estudar mais. Não, mas esse aqui...
Agora está previdenciário, administrativo, penal. O que mais? Ah, tá difícil, lá no fundo viu? do baú, Sabia. né? Porque eu Quero nunca vi aposentar. nada igual na minha vida. Tem 45. Na verdade, é interessante que não é. É porque, na verdade, a ação é da Caixa. É da Caixa. Cara, eu só vi isso fora, eu só vi isso nas jurisprudências que eu juntei, eu acho que de Santa Catarina. São poucas decisões, pouquíssimas. Isso de voto, né? 40. Pode ir. Pode ir. Esse com 3. Pode, doutora Lucília já está presente? Eu estou conhecendo o recurso da Caixa e negando-lhe provimento, doutor. Ah, tá bom, né? Tá bom, vou ficar se tiver um voto divergente, né? Se tiver alguma divergência. Doutora Lucilde, Tá de mão no bolso o processo do doutor é o processo Paulo Maurício, né? do Paulo Maurício. É da Caixa, Lucilde? É o 10275. Qual é o número dele? Não, gente, É. não faz ideia. Então manda pra mim, é tão diferente, né? Dá uma lida. Manda pra Impressionante. mim. Que número que é? Fala pra mim que eu pego aqui. 10. 10.275. Tem algum registro de... 10.275. Seu não tem, não. registro. Eu tô de acordo. 2015. Então, a unanimidade assim se decide. É uma restituição que a Caixa pede, esse processo interessantíssimo. Nós conversamos. Não, ela pede uma restituição, é só para a gente ver como é que é interessante os casos que estão aparecendo aqui. E ele recebia, tinha um convênio da Caixa com o INSS para fazer o pagamento do auxílio-doença do seu cliente lá. E ele recebeu lá durante quantos anos? Só me lembra melhor que eu aí. Depois, 2009 a 2013. Depois teve convertido a indenização. A indenização não, teve convertido o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Aí ela quer... E a Caixa quer o dinheiro. Um contrato que ela fez com... Uma boa fé. Mas a lei é interessantíssima lá. Passou por um triz, né? Eu li o convênio e li a lei inteira para entender o que eles tinham feito aqui. É isso. Interessante esse caso. Mas é isso, doutor. Muito bem, então unânime. Qual o próximo? Seguinte é o 27. Não. 27 da pauta do excelentíssimo desembargador, doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires. 27? Acabaram a sustentação oral. 27 deve estar na 3 aqui, né? O 27 é o RO 11.195-66-2015. Escrito para sustentação oral, Dr. Marcos Castro Batista de Oliveira. José Geraldo, esse? É, o recorrente 11.195. Exato. Degranel Transportes e Comércio Limitado e o reclamante é José Geraldo de Assis. Ah, não, vai com o notebook. Estou procurando aqui. Vai com o notebook. Então, esse é o seguinte. Ai, ai. Gente, que bagunça é essa aqui? Esse eu estou. Muito bem, doutor Paulo Maurício. Já achei o Pokémon aqui. Já achou o Pokémon, então pode ler a conclusão. Estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante e reclamado no método parcial provimento do autor para deferir as horas laboradas além da 8ª, diária ou 44ª semanal, bem como as horas suprimidas do intervalo interjornada, conforme se apurar pela jornada de trabalho fixada, mantidos os reflexos e critérios da apuração estabelecidos na origem. Eu dou parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento de indenização substitutiva do lanche e multas normativas e mantém o valor da condenação ainda compatível. É essa a proposta. Recurso da reclamada. Muito bem, doutor. Pode falar. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, demais julgadores dessa egrégia turma, senhora representante do Ministério Público, servidores, colegas, ilustre relator, apenas para a questão de um posicionamento melhor da sustentação oral, qual foi a jornada de trabalho fixada no provimento parcial? Pelo reclamante? Isso. Na folha dele, aí ele tinha apresentado. Aqui pode ser. Ó, no período imprescrito até 14 de junho de 2012, segunda a sábado, 6 às 20, com 1 hora de intervalo. Tá? E intervalo intrajornada, no período que não foram juntados no registro, eu estou mantendo ainda 1 hora de intervalo. Os feriados estou mantendo.
Enfim, é essa alteração, o restante foi mantido. Até 14/6/2012, 6h20 com 1 hora de intervalo. É o período sem controle. A questão envolve motorista caminhoneiro, demasiadamente conhecida por essa turma, e a apreciação das disposições de instrumentos coletivos. Antes do mérito, em julgamento realizado pelo STF em maio deste ano, recurso extraordinário, se não me engano, 590/415, foi reconhecido pelo ministro Barroso a validade dos instrumentos coletivos e da negociação coletiva. E nesse aspecto, todas as disposições dos instrumentos coletivos foram cumpridas pela reclamada. Inclusive, foi objeto de provimento pelo ilustre relator a exclusão de todas as multas das convenções coletivas. E nesse sentido, a empresa pagou durante todo o contrato de trabalho do autor diárias de viagem. Diárias estas que não existe previsão legal. A previsão é do instrumento coletivo. Exclusivamente. E, quanto ao período anterior a junho de 2012, as disposições coletivas não estabeleciam a impossibilidade de fixação de controle de jornada. Elas estabeleciam que se aplicaria a jornada externa sem o controle de jornada, e no parágrafo 3º das disposições coletivas, das cláusulas 27ª, da cláusula de jornada externa, estabelecia o único critério, ficando proibido ao empregador a sua interferência. Único critério. Para aplicar a isenção do controle de jornada, os trabalhadores que exerciam atividade externa em raio superior a 30 quilômetros do município da sede, vedando a interferência do empregador. Interferência. Então, nesse sentido, o que está ocorrendo nos autos é a validade de cláusulas coletivas que beneficiam o empregado e a invalidade de cláusulas coletivas que beneficiam o empregador. O acordo coletivo, a convenção coletiva não está sendo cumprida conforme estabelecido pelos respectivos sindicatos. Não é a questão de se aplicar o 62 ou a impossibilidade, não do controle, a impossibilidade de fixação da jornada de trabalho, mas sim o que diz o acordo coletivo, a isenção do controle pelo acordo coletivo. E a prova dos autos não comprova, em momento algum, a interferência do empregador na fixação de jornada pelo empregado. Dito isso, após a edição da Lei 12.619, a empresa comprovou nos autos, e o que foi objeto de apreciação da sentença, a empresa comprovou nos autos toda a jornada registrada pelo motorista. Não foi a jornada de super-homem de 5 às 23, como fundamentado muito bem pela sentença, de 19 horas diárias com 20 minutos de intervalo. O que, aliás, também já foi objeto de julgamento por esta mesma vara do trabalho, em processo anterior envolvendo a reclamada, em que o juiz sentenciante indeferiu completamente, utilizando a mesma prova emprestada dos autos, indeferiu completamente a jornada de trabalho, eis que ela era toda anterior à edição da Lei 12.619, ele indeferiu por completo a jornada de trabalho em razão da impossibilidade de verossimilhança da jornada alegada na inicial. É o padrão que existe hoje para todas as
empresas de transporte. Caminhoneiro só trabalha de 5 às 23, com 20 minutos de intervalo. E de 23 às 5, ele vigia o caminhão. Embora todo caminhão seja segurado, embora todos os dispositivos legais da 12.619, que tratavam da obrigação do governo em fornecer infraestrutura nas estradas, tenham sido vetados, e hoje as empresas têm que pagar para o caminhão pernoitar em estacionamentos de postos de combustível, e que se um caminhoneiro deixar para parar o caminhão às 7 horas, às 8 horas da noite, ele não acha vaga. Essa é a realidade hoje. Mas todos os processos continuam com a jornada absurda e inverídica de 5 a 23. Então, nesse sentido, a prova dos autos, e a reclamada chama atenção ao período que existiu o controle de jornada, por determinação da Lei 12.619, a prova dos autos confirma que não houve substancial aumento de serviço, não houve qualquer diferenciação pela inicial e pelos depoimentos prestados de que havia uma jornada extraordinária anterior à edição da lei e que posterior à lei essa jornada foi modificada. Não. A petição inicial é uma linha contínua. Ora, se foi admitido o controle de jornada e não houve essa substancial modificação, pede vênia reclamada para que seja mantido os fundamentos da sentença e que seja aplicada a média encontrada no período com controle de jornada ao período sem controle de jornada. Dessa forma, ia buscando realmente a realidade e não a fixação da jornada, que tenho certeza, pelo ilustre desembargador relator, adotou os critérios de razoabilidade ao invés dos critérios de história de quadrinhos de super-homem da inicial. E com relação ao recurso da reclamada apenas, ainda, requer provimento para exclusão do adicional de insalubridade. A vibração encontrada no laudo pericial foi de 0,70 metros por segundo ao quadrado, sendo que, em entendimento anterior a agosto de 2014, essa vibração está enquadrada na zona B do gráfico de apuração dessa insalubridade. E o enquadramento dessa insalubridade na zona B, não existe comprovadamente qualquer dano à saúde do trabalhador. Tanto é verdade que após 13 de agosto de 2014, com regulamentação específica e objetiva pelo Ministério do Trabalho, o índice estabelecido foi de 1,1. A encontrada foi de 0,70. Só que ficava a critério do intérprete caracterizar ou não essa insalubridade. E o gráfico da ISO 2631 fala, a região B, precauções em relação aos riscos potenciais à saúde. Já a zona C, acima de 0,86, falava que os riscos à saúde são prováveis, não são absolutos. Em razão disso, o Ministério do Trabalho, após ampla discussão sobre isso, estabeleceu o critério objetivo de que até 1,1 não é considerado insalubre, acima de 1,1 sim. Então, em razão disso, requer seja provido também o recurso da reclamada para exclusão do adicional de insalubridade e seus reflexos. Finalmente, quanto ao recurso do autor, requer seja acompanhado o voto do relator, exceto quanto à questão da jornada de trabalho, sendo negado o provimento aos demais itens do recurso do reclamante. É o que você quer. Doutor Paulo Maurício. Só a questão da insalubridade, o que se levou em conta aqui não foi só a medição
0,66, 0,70, foi em função do tempo. E eu também não defiro a questão da vibração quando chega na região se encontra na região B do gráfico. Mas nesse caso dele, em função inclusive das 14 horas que o perito detectou e se encontram nos cartões de ponto dele anteriores também, foi enquadrado na região C. Se fosse na B eu tiraria, mas nesse caso aqui não. Com relação às horas extras, eu estou mantendo a proposta, alterei sim, porque critério de conveniência da empresa não adotar um controle específico que havia adotado anteriormente. Por que não adotou posteriormente? Se disser que foi em função da lei, a lei não obriga nesse ponto ela a se abster, porque ela adotou uma prática de controle e os controles de ponto dele falam exatamente essa jornada dele. Então eu estou mantendo a proposta. Eu, como revisora, estou de acordo, senhora presidente. E eu, como terceira votante, também estou de acordo. Bom dia a todos, muito obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia. Muito bem, qual o próximo na pauta do doutor Paulo Maurício? O doutor Paulo Maurício encerrou. Qual vai ser a casinha agora? Relatoria da excelentíssima juíza doutora Ana Maria Espic Cavalcante, relatora no processo 16 da pauta daquela sala, que é o ROPS 10.811, escrito para sustentação oral, doutor Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela recorrida reclamada Saritur Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviário Limitado, cujo reclamante é José Cardoso dos Santos. Eu não participo. Eu pediria a doutora Lucilde para presidir. A senhora vota nos votos da doutora Ana, doutora? Voto. Então, peço a gentileza de presidir para poder me apresentar. O 16 da pauta, 10.811. Com licença. 10.811. Eu passo a palavra à doutora Ana. Conclusão do voto. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante, bem como das contrarrazões enviadas pela reclamada, por estarem atendidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, sem divergência, nego-lhe provimento, adotando as razões de decidir consignadas na sentença, com fulcro no artigo 895, parágrafo 1º da CLT. Não tem divergência? Já ouviu? Sem divergência. Pensa, né? Então, assim se decide. Obrigado. Pode continuar. Seguinte, é o 18 da pauta. RO 10.833-61.2016, Patrícia Maria de Araújo e organização Abigail Soares. Escrito para sustentação oral, a doutora Ana Luísa Ribeiro Diniz, pela reclamante. Doutora Ana, com a palavra para a conclusão. Sim. Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante, bem como das contrarrazões enviadas pela reclamada, por estarem atendidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, dou provimento ao recurso ordinário da reclamante para condenar a reclamada a pagar a multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT, conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita, previsto no artigo 790, parágrafo 3º da CLT, isentando-a do pagamento das custas processuais, e autorizando a devolução do valor pago pela autora a esse título na forma da Instrução Normativa 2/2009 da Secretaria do Tesouro Regional. Para fins legais, declara a natureza indenizatória da multa, invertidos os ônus da sucumbência em desfavor da reclamada, fixa o valor da condenação em R$1.000, com custas no importe de R$20, pela ré. Quer fazer a sustentação, doutora? Porque não há divergência, não. A questão, bom dia a todos, nobres julgadores. Quanto com relação à questão da retenção ilícita da carteira de trabalho da recorrente, eu sei que existe, que é uma matéria controversa no judiciário. Eu só queria salientar convidar a reflexão no seguinte sentido, de que a recorrente, ela procurou o seu empregador a todo momento e questionou o porquê que a sua carteira de trabalho não lhe era devolvida. E a justificativa que ele deu a todo momento é que haveria uma correção da questão do valor de R$1.000 para R$1.300.
porque a gente chegou a pleitear a questão da complementação de verbas a mais de R$300, mas que a gente não questionou, a gente concorda com a sentença e tudo mais. Entretanto, nunca aconteceu essa correção na sua CTPS e durante todo o vínculo ela questionou e perguntou o porquê que a carteira de trabalho não lhe era devolvida. O que a gente queria salientar aqui, na verdade, é a questão do descaso e da displicência com que o empregador tratava a recorrente. E a questão da indenização por danos morais, a gente acredita ser cabível, entendendo que o dano é presumido, que o dano é in re ipsa, e a gente tem, inclusive, algumas decisões nesse sentido. Então, entendemos que a questão da devolução da carteira de trabalho, ela advém de uma regra legal. Então, a partir do momento que o empregador não devolve, não cumpre a sua obrigação legal, existe um ato ilícito. E pelo fato de existir um ato ilícito, o Código Civil é muito claro ao dizer que se existe um prejuízo, ainda que exclusivamente moral, cabe a indenização. A questão, então, que eu queria dizer é que eu entendo a questão da falta de respeito e da questão da displicência com relação às suas obrigações legais. Eu entendo, eu percebo, eu sei que não é a questão majoritária, não é o entendimento majoritário, mas eu gostaria de convidá-los a refletir no seguinte sentido, que se todos os empregadores decidirem não cumprir com suas obrigações legais, simplesmente entendendo que deveria ter um dano real, um dano fático, abre-se margem para que essas condutas aconteçam de forma reiterada. Então, se a CLT manda você devolver a CTPS em 48 horas mediante recibo, para mim, eu vejo que é uma obrigação muito simples. Você anota a CTPS, entrega e dá o recibo. Então, assim, no dia da audiência una, em que pese a gente não consiga comprovar documentalmente a questão da retenção ilícita, ficou comprovado, porque perguntados tanto o empregador quanto a testemunha, um disse que o outro que entregou a CTPS. Então, um contradisse o outro. Então, eu entendo que houve, sim, uma displicência, um descaso, e que, por isso, caberia, nesse caso, a indenização por danos morais, porque eu entendo ser um ato ilícito e porque o Código Civil deixa muito claro que quando existe um ato ilícito que gere dano exclusivo, ainda que exclusivamente moral, existe o dever de indenizar. Muito obrigada. Doutora Ana, quer explicar? Nesse aspecto foi mantida a decisão de primeiro grau, porque não houve prova de qualquer prejuízo à reclamante, nem de recolocação no mercado, nem de obtenção de benefício social previdenciário. Então, como não houve prova do dano, foi mantida a decisão de primeiro grau. Então, eu acompanho o voto. Também estou acompanhando. Doutor Maurício, assim se decide nos termos do voto da relatora. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Encerrada a sustentação oral.